Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marco e esse é o programa Juicebox. Se você gosta de música alternativa, pop alternativo, rock alternativo, se você curte ir a festivais tipo Lollapalooza, Primavera Sound, C6 Fest, que teve uma edição fantástica nesse ano, fica por aqui. Pessoal, eu já fazia esse programa lá no Spotify, no formato Music and Talk, que era bem legal, parecia um programa de rádio em que eu falava das músicas, depois tocava as músicas inteirinhas, era assim, eu falava um pouquinho, tocava algumas músicas, depois eu falava mais um pouco, tocava mais músicas, mas o Spotify acabou com esse formato, que era o Music and Talk, né? E aí, pô, não vou reclamar muito deles não, porque senão eles podem acabar me derrubando lá, né? Mas enfim, eu não vou me dar por vencido, vou continuar o programa, só que vai mudar o formato. Agora vai ser assim, aqui no YouTube, se você quiser ver o meu vídeo inteiro falando das músicas, no finalzinho vai ter uma playlist, um link para uma playlist, aí eu já vou colocar ele aqui. Tem um link aqui da playlist dessas músicas que você vai poder ouvir, ou então, se você quiser ver o programa num formato que lembra um pouco aqueles da MTV, muito bons, por sinal, tinham o Lado B do Fábio Massari, o MTV. Vai ser assim, você clica nesse link que vai ter vídeos meus intercalados com os vídeos da música, ok? O importante é que você vai poder continuar a ouvir, conhecer um pouquinho das histórias de músicas que eu fico garimpando por aí, em sites importantes como o Pitchfork, o New Music Express, o jornal The Guardian. E tem sites brasileiros que eu acho bem legais também, como o Popload, que inclusive tem um festival maravilhoso que é o Popload Gig, e outros sites também que eu acho bem legal, que tem um nome incrível, que é o Tem Mais Discos Que Amigos. Então, é isso aí. Se você quiser me chamar de chaveirinho de crítico, pode me chamar, porque é isso mesmo. Eu fico atrás desses sites, pesquisando músicas lá e seleciono as melhores para vocês. E gente, eu tenho que ser chaveirinho de crítico mesmo, porque eu mesmo não sou crítico, não sou músico. Então é lá que eu acabo descobrindo essas músicas e como. Eles lançam todo final de ano os melhores discos, lista de 50 melhores discos. E eu me dou o trabalho de ficar ouvindo os discos, o que o tempo dá para fazer também, né? Fico ouvindo o disco várias vezes e, olha, muitas vezes eu ouço e chego à conclusão de que esse aí não dá pra mim, não gostei. Mas pra vocês eu só vou trazer as melhores músicas, tá? Eu vou falar de músicas que talvez vocês não conheçam, mas não é o caso, eu acho que não é o caso desse primeiro bloco, que vai começar com a música I Believe, da incrível Caroline Polachek. Você vai me dizer, a gente já conhece a Caroline Polachek. Tá bom, gente. Já conhecem, inclusive do meu último programa Juicebox, terminou com essa música I Believe. Eu achei digno retomar o programa exatamente com ela, né? Vamos falar um pouquinho então da Caroline Polachek, que eu sei que você já conhece, mas vai que tem alguns detalhes que você ainda não saiba. A Caroline Polachek, ou Caroline, ou Carol, como eu gosto de chamar, ela não gosta, mas eu chamo, não tô nem aí. Enfim, não pode piadinha boba. Meu diretor tá falando que não pode. Então, olha, esquece isso, corta. Vamos lá agora, pessoal, sem piadinha, tá? Porque não pode. Ele falou que não pode, então eu não vou fazer piada. A Caroline Polachek, ela é nova-iorquina, tem 40 anos, e apesar de americana, ela é bem cosmopolita. O pai dela mudou para o Japão logo depois que ela nasceu, e aí ela cresceu lá até os 6 anos de idade. Depois ela voltou para os Estados Unidos, estudou canto lírico, e olha, ela é formada em artes pela Universidade de Colômbia. Bem chique, né? Mas chique mesmo é o jeito que alguns críticos e também os fãs chamam ela, que é a Kate Bush da geração Z. Cara, e é um pouco disso mesmo. Isso porque ela é tão criativa nas letras das músicas, ela participa de todo o processo criativo, desde a programação visual dos álbuns, até mesmo na direção dos vídeos. Ela também é super teatral e performática nos shows. Mas eu acho que o pessoal compara ela muito também, mais por conta do alcance vocal dela,
que é maravilhoso. A voz dela é linda e ela alcança agudos assim impressionantes. E o estilo da Caroline Polachek é considerado como um art pop. Art pop é um pop de vanguarda e ela é bem de vanguarda mesmo porque ela mistura elementos de hyperpop, de música para animes e até de flamenco nesse último disco dela, que chama Desire, I Want to Turn Into You. Nossa, que nome bem psicanalítico, né? Eu não quero só desejar, eu quero me tornar o desejo. Caramba, é pura arte, pura poesia. E nessa música I Believe, o desejo da Caroline é de pacificar o luto que ela estava vivendo, deve estar vivendo ainda, né? Com relação à amigona dela, Sophie, que morreu em 2021. A Sophie era também uma cantora e produtora, DJ, super importante na cena da música alternativa, do pop alternativo, uma das criadoras do estilo hyperpop, que é o mesmo estilo da Charli XCX no disco Brat. E olha, vai ouvir Brat, esse disco é maravilhoso, tem que ouvir. Elas eram todas amigonas entre si e, infelizmente, partiu a Sophie, ficamos com a Charli XCX e com a Caroline. Voltando para a música I Believe, a Caroline Polachek fala sobre fé, resiliência e esperança no luto que ela estava vivendo da perda da amiga dela, Sophie. Ela fala sobre fé, mas sem ser sobre religião. Ela fala sobre amor, sem garantias, entrega, sem medo. Tudo isso muito difícil de acontecer, né? Mas enfim, o que ela escolhe é acreditar. I don't know, but I believe. Eu não sei, mas eu acredito. Muito legal, né? Olha, essa é a última música do disco, mas eu considero ela a melhor. Um disco que é todo bom e que, olha, ganhou o segundo lugar de melhor disco da lista da Pitchfork de melhores discos de 2022. Então, vai ouvir porque vale a pena, é todo bom. A gente vai ouvir essa música. Gente, não tem vídeo, só tem o vídeo oficial com o áudio. E eu tinha falado que a Caroline Polachek produz, dirige vídeos, né? Mas a danada, sei lá, ficou com preguiça e não lançou vídeo dessa música. Mas tudo bem, porque eu também já tinha avisado vocês que esse programa é para mostrar as melhores músicas e não os melhores vídeos. Apesar de que eu já fiz um programa Juicebox anteriormente, em que eu mostrei músicas que eu achava que tinham vídeos sensacionais. E vão rolar outros programas desse jeito daqui pra frente, mas não é o caso. É só a música que vai tocar. Mas a música que vai tocar na sequência, essa sim tem vídeo e é ótimo. É a novíssima música da Jade, uma cantora britânica de 32 aninhos, que já foi da banda Little Mix. É uma banda que foi formada no X Factor com 4 cantoras. Eu não vou falar muito dessa banda porque eu realmente não conhecia ela. Olha, fãs de Little Mix, não me matem, não me cancelem, tá? Porque vou para essa parte. A Jade acabou de lançar um disco, o primeiro disco de estreia dela, e o disco é muito bom e tem essa música que é o carro-chefe do disco, a Angel of My Dreams. Cara, os amigos que frequentaram minha casa esse ano não aguentavam mais ouvir essa música. Angel of My Dreams tocava o tempo todo. Acho que eu mesmo não tô aguentando mais ouvir. Mentira. Tô sim, eu ouço direto. Essa música é um pop bem tradicional, mas que tem várias nuances, inclusive com música eletrônica, e é a música carro-chefe do disco de estreia dela, como eu falei, That Showbiz Baby. Esse vídeo é muito bem feito e ele conta uma historinha bem caricata do que seria uma diva pop, mas no mau sentido. O vídeo tem uma moral à la Cisne Negro, em que é bem interessante. Todas as personagens, todas as cantoras que aparecem no vídeo são interpretadas pela própria Jade. Inclusive ela faz colagens de vídeos dela mais antigos, quando ela tentou participar do X Factor. Ela também mais criancinha, cantando. Para mostrar esse lado meio sinistro do showbiz, o vídeo começa justamente com a assistente dela dando uma cuspida no copo de café que ela ia entregar para a diva pop. Tipo assim, é meio que uma vingancinha que ela faz, porque, presta atenção no vídeo,
A diva pop Jade, que é uma das personagens, né, a super diva má, ela fica o tempo todo humilhando essa menina. É assédio moral que chama, né? Enfim, é uma historinha, não tem nada demais, mas ela é bem contada, bem coreografada. E o principal, ela tem um easter egg que me deixou assim, caraca, o que é isso? E que eu vou falar mais sobre isso no terceiro bloco. É a aparição desse carinha aqui de roupa verde-limão no vídeo, que, no princípio, eu não entendi nada. Eu conheço ele, vou falar sobre ele depois, tá? E para fechar esse primeiro bloco, tem uma música com um vídeo sensacional. Eu não sei o que é melhor, se é a música, se é o vídeo. É a música Kill Bill, da SZA, do último disco dela de 2022. Que esse sim pegou o primeiro lugar de melhor disco da lista da Pitchfork do ano. Oi pessoal, tô de volta. Esse vídeo da SZA é muito bom, né? O vídeo da Jade também é ótimo, mas tem um melhor ainda. Quer dizer, eu não sei se é melhor, mas ela cantou ao vivo no Brit Awards e ela entregou tudo, cara. Ela voou sobre a plateia. Então, mas também esse negócio de voar sobre a plateia, a gente prefere a Pink, né? Então, Jade, não vem roubar esse posto de diva voadora da Pink não, tá? Se você gostou da música, vai lá conferir esse vídeo, porque vale a pena, vou deixar o link aqui. Se você estiver me ouvindo de outra plataforma, vai lá no meu canal do YouTube, porque tá lá o link. Tá aqui o link. Então, começar o segundo bloquinho desse programa justamente com ela, com a Pink. Não, mentira. Não é com a Pink e também não tem o vídeo da música, só o áudio oficial. Mas eu tinha falado com vocês, né, que esse programa é mais baseado nas músicas. Escolhi músicas boas pra gente ouvir. E o que vai tocar é um rockzinho muito bom do Paramore. E na verdade não é o Paramore que está cantando. Então, explica isso aí direito, Marco. Seguinte, vai tocar a música You First, do último e super badalado disco da banda Paramore, que hoje em dia é uma das minhas bandas de rock preferida. E aí você vai falar, pô, Paramore, banda de rock, não é aquela banda emo? Gente, na verdade, eu não acompanhava o Paramore antes, eu não tenho cara para ter sido emo, né? Não tem idade. Posso ter sido dark, não sei. Mas nessa época que o Paramore fazia música emo, que foi no início da carreira deles, eu estava mais já ligado na música de rock alternativo, rock indie, como o Arcade Fire, o Interpol, o Gossip. Nossa, tem muita banda. Vamos parar de falar delas, vamos falar do Paramore. O Paramore começou com uma banda de música emo, punk, depois ele teve uma fase pop bem explosiva. Ele já flertou também com synth pop, com new wave. Eu acho que agora, nesse último disco, ele realmente fincou o pé lá no rock alternativo e está na melhor fase. Apesar de que eu sempre acho que a melhor fase ainda está por vir. Agora, se você quiser brigar comigo e falar que o Paramore não é uma banda de rock, você não vai ter que brigar comigo não, vai ter que brigar com o povo do Grammy também. Porque eles elegeram o Paramore como a melhor banda de rock desse ano. Cara, e não foi só isso, eles também deram o prêmio de melhor performance ao vivo para o Paramore com a música This Is Why, que é o nome do disco, né? Então, o Paramore já teve vários estilos de música, já mudou sua formação algumas vezes, mas o que não muda na banda? A Hayley Williams, que tem os vocais maravilhosos e é super inteligente, porque é ela que compõe a maioria das músicas, várias em coautoria com alguns integrantes da banda. E também, outra coisa que não muda no Paramore é o refrãozinho sempre gostoso. Por falar nisso, a Hayley Williams acabou de lançar um disco enorme, são 18 músicas. Caramba, a mulher é um foguete, né? Eu só espero que ela não desista do Paramore, que resolva só seguir carreira solo, justo agora que o Paramore está nessa fase tão boa. Eu tô aqui no maior blá 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 falando do Paramore e tinha dito para vocês que a primeira música não seria deles, né? Na verdade é sim, é uma música do Paramore e desse disco This Is Why. Na verdade é do disco This Is Why, que foi um disco que eles fizeram de remix de cada uma música do This Is Why. Tá um pouco de modinha fazer isso, né? A Charli XCX fez a mesma coisa com o Brat. E mais uma vez, ouça Brat, é um disco maravilhoso. E eles chamaram gente muito legal. Chamaram o Wet Leg, que eu adoro. A Remy do XX, o Foles, que é uma outra banda também que é muito boa. E a Remy Wolf,
Olha, eu tenho que falar que eu não conhecia a Remy Wolf direito, mas estou conhecendo e gostando cada vez mais. E é dela a música, a versão que a gente vai ouvir da música You First. A Remy Wolf não fez um remix da música, ela fez praticamente um cover, né? Porque é ela quem canta. É como se ela tivesse chegado lá no show do Paramore cheio de cachaça na cabeça e falado, ó, vamos animar isso aí, galera, toca um mambo. E aí, o que que ela fez? Colocou uma guitarrinha mais sujinha, aumentou a velocidade da batida da música, o som ficou meio com algumas guitarras distorcidas, e ela cantando meio gritando, aliás, ela grita na música, e ficou muito legal. Tipo assim, uma boa festa. Vamos curtir, vamos dançar, galera, uma festinha indie da pesada. Só alegria. Só alegria? Não é só alegria. É alegria até você prestar atenção na letra da música. E aí você vai ver que é uma porrada. Ela destila um ódio que a gente não sabe exatamente por quê, nas letras, né? Não sabe se é por conta de uma traição amorosa, se é por conta da sociedade capitalista neoliberal cada vez mais injusta. Isso aí é por minha conta, tá? Essa interpretação. Mas ela simplesmente grita na letra, que eu também não sou tradutor, então se eu errar, não me julgue. Ela vira e fala: todo mundo é um vilão, mas eu não sei quem é o pior. E aí ela complementa falando: o karma vem para todo mundo, mas eu espero que ele venha para você primeiro. You First, que é o nome da música. Então, para não pesar muito o clima, a música que vai tocar na sequência é um Deep House com influências latinas, fodástico, da Sofia Cortese. Esse aí também não tem videoclipe, é só o áudio oficial, mas é ótimo, vale a pena, porque também é uma boa oportunidade para a gente conhecer a Sofia Cortese, que é uma DJ, produtora e cantora, que lançou o primeiro disco dela agora em 2023, e a gente vai ouvir a música Madres, que dá nome à faixa título do álbum, né? Esse disco é todo bom, vai por mim, ou então vai pela New Music Express, que colocou ele no 7º lugar de melhor disco do ano, ou da Pitchfork colocou ele em 24º, de todos os discos lançados, né? É muito bom. Bora então falar um pouquinho da Sofia Cortese. Ela nasceu no Peru e se mudou para a Alemanha aos 17 anos por um motivo idiota, cara. Ela foi pega beijando uma garota na escola e foi expulsa. Que sociedadezinha mais hipócrita, né? Que palhaçada. Mas foi bom para ela e bom pra gente também, porque foi lá que ela descobriu a veia artística dela. Ela foi para Berlim, que tem uma cena musical de música eletrônica principalmente absurda, né? Então, valeu. Deixa eu aproveitar e contar uma história bem legal sobre esse disco. Ela deu o nome do disco de Madres em homenagem a todas as mães de pessoas LGBTQIA+. Ela própria se identifica como lésbica, né? E a mãe dela, em especial, que é uma ativista nessa área no Peru e que estava passando por uma doença bem difícil de se tratar, justamente quando ela estava produzindo esse primeiro disco. A mãe dela estava com câncer, bem chato, né? Mas agora vem o detalhe legal dessa história, que na verdade nem é um detalhe, é a história em si. A mãe dela estava precisando passar por uma cirurgia super delicada, e a Sofia Cortese foi lá, pesquisou, descobriu um tal de Peter Vatchok, tal é ótimo, né? Peter Vatchok era um neurocirurgião super famoso, e ela fez o seguinte: ela postou uma parte do disco Madres no Instagram e fez um apelo. Quem que conseguisse colocar ela em contato com o Peter Vatchok, ele topasse fazer a cirurgia da mãe dela, ela ia dar o nome da música em homenagem ao Vatchok. Ele recebeu o apelo e topou fazer a cirurgia, que foi um sucesso. A mãe dela ficou boa e a gente ganhou essa música linda, que é a música Vatchok, mas a gente vai ouvir a música Madres. Enfim, o disco todo é bom, pode ir lá conferir. E agora, para quem pensou que esse programa está muito pop, mainstream, palatável, vamos ouvir uma música mais diferente, que eu gosto muito, que eu descobri no ano passado, que é a Pet Rock, da Elle Brain. E essa música tem vídeo, tá? Elle Brain é o nome artístico da Taja Chick, que é uma americana do Brooklyn, formada em música, que escolheu esse nome Elle Brain em homenagem à mãe dela, Lorraine,
que faleceu quando ela estava fazendo o primeiro disco dela, de 2017. Gente, quanta referência na perda de parentes e amigos, né, ao luto. Será que isso tem a ver? Não sei. Talvez eu faça um fechamento disso no último bloco. Depois do primeiro álbum, a Ellie Drain lançou um segundo que chama Fatigue, em 2021. E foi aí que eu fiquei conhecendo ela. Por quê? Porque o disco foi direto para o primeiro lugar do melhor disco do ano da revista The Wire e pegou o segundo da Pitchfork. Aí eu, pô, quem que é essa mulher? Vou conhecer, né? E realmente o disco é difícil, viu? Não vou negar, é um disco muito difícil de ouvir. Ele é diferente, ele tem jazz, tem rock, tem soul, tem muita colagem. E assim, as músicas são diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Mas é bem legal. Ela mesma classifica o som dela como tentando ser songness. Songness é o que é, sem ser uma canção, é isso, ela tenta contornar esse conceito de canção e vai colocando, assim, influências que ela tem na mente dela, sei lá. É como se ela deixasse o inconsciente criar a música. É uma coisa difícil de classificar, assim, né? Mas vocês vão ver como é que é. Olha, com a Ellie Drain não tem aquele esqueminha básico de verso, refrão, segundo verso, refrão de novo. Não tem, tá tudo bem. E olha, não confunda, pelo amor de Deus, é sobre isso, tá tudo bem, porque eu odeio, vocês nunca me ouviram falando isso. Ouviram agora, né? Esquece, não é sobre isso e não tá nada bem nunca, tá? A não ser no caso da Ellie Drain, que sim, tá tudo muito estranho e tá excelente. Vai tocar então a música Pet Rock, que é uma música estilo rockzinho que ela fez, bad rock, o rock de arena, o rock do papai, né? Ou do titio aqui. Ela coloca uma guitarrinha meio lenta, a la Strokes. Se bem que Strokes não é dead rock não, nem rock de arena, mas depois eu vou falar sobre isso. E aí ela coloca essa guitarrinha, vai fazendo uma música num estilo que poderia parecer mais normal, né? Mas ela não se aguenta e começa a experimentar e a coisa vai descambando para outra. Só ouvindo. Na primeira audição pode parecer ruim, mas olha, eu fiquei viciado nessa música. Foi uma das que eu mais ouvi ano passado. Eu sou meio doido também, né? Mas ela também é doida e só que ela é inteligente. E ela prova a inteligência dela no próprio nome que ela escolheu para a música, que é Pet Rock, que lembra, que tem a ver com rock de rock and roll, mas que faz referência principalmente às Pet Rocks, que eu nem sabia que existiam, que eram pedras de estimação, que viraram uma febre nos anos 70. Uma doideira, foi um fenômeno de marketing, uma mania que deu na época das pessoas comprarem pedras que vinham lá com manual de instrução de como você cuidar dela e tal. Maluquice, né? E ela faz isso com uma referência às relações amorosas que você se dedica, faz bastante coisa, mas que não te dão nenhum retorno. Que é o que uma pedra faz, né? Que você vai lá, cuida da pedra e tal, e a pedra faz o quê? Faz nada. A pedra não faz nada por você. Que bom que você também tá aqui. Mas aí o esotérico de plantão não vem me tacar pedra, porque quem tá fazendo essa metáfora é ela, viu? E a Ellie Drain, ela pode. No vídeo, ela fica brincando com essas Pet Rocks e com miniaturas de objetos. Ela coloca a Pet Rock lá numa cadeirinha, depois ela tira, coloca em outro lugar. As cenas vão se repetindo e vai causando um certo desconforto de ficar vendo aquilo, exatamente o que ela quer passar na música, né? Então, deixa eu tocar, vamos ver os vídeos. Oi pessoal, tô de volta com mais um bocado de música boa pra gente ouvir. Nos blocos anteriores a gente ouviu pop, pop rock, ouviu música experimental, ouviu alt R&B, enfim, foi uma mistureba de estilos que representa um pouco do que eu mostrava no programa Juicebox, mas assim, eram programas em que eu mostrava, às vezes, cada estilo num programa só. Vai lá dar uma conferida, tá tudo lá no Spotify. E esse programa, que é o primeiro em vídeo, eu resolvi dar essa mistureba para poder mostrar para vocês um pouco do que é o básico do Juicebox. Mas tá faltando um dos estilos que eu mais ouço e que eu mais gosto,
que é o nosso bom e velho rock and roll. Galera, então é isso, rock and roll, vamos bater cabeça, mas também, se não quiser, tem um rockzinho mais tranquilo, meio melancólico, dá para ficar curtindo de bobeira. Enfim, o rock é um gênero de música que tem quase uma infinidade de estilos, né? Olha, só de subgêneros do rock eu consigo lembrar que alguns têm o rock clássico, tipo Elvis, Little Richard, Beatles, tem o punk, tem o Britpop, que é bem diferente, tem o rock progressivo lá, antigão, que eu adorava. Mas se me perguntarem, não sei se tem gente... Você vai me perguntar? Se alguém me perguntar, eu vou falar que o gênero que eu mais gosto, gênero não, o estilo que eu mais gosto de rock é o que os críticos chamam de rock alternativo ou indie rock. Mudou a iluminação, tá prestando atenção no vídeo, hein? Legal. Como é o caso da banda que vai tocar agora, que é a incrível Fontaines DC, que exatamente não tocou no Lollapalooza desse ano, mas eu vou deixar para falar isso daqui a pouco. Vou falar agora um pouco da banda. O Fontaines DC é lá da Irlanda, de Dublin, por causa disso o nome DC, Dublin City, e ela é composta de 5 integrantes que eram alunos de uma escola de música e que se uniram pelo amor pela música? Não, pela poesia. Olha que doido. Então, os 5 adoravam poesia, eles inclusive lançaram alguns zines. Será que existe isso ainda? Deve existir, né? Mas tô por fora. Depois eles chegaram a lançar alguns singles, todos bons, e aí as gravadoras já ficaram de olho neles, né? Até que em 2019 eles estrearam com o disco Doggerel, na verdade Doggerel, que significa, no inglês lá da Irlanda, poesia popular mal feita. E ele já foi um sucesso de crítica absoluto, tendo sido eleito o melhor disco pela BBC Six. Muito incrível, né? Mas mais incrível ainda foi o segundo disco deles, que já foi concorrendo ao Grammy de melhor álbum de rock do ano e acabou perdendo para o disco do Strokes, The Adults Are Talking, que realmente é fantástico, ouve aí. Fontaines DC já está no 4º álbum, que foi lançado no ano passado, que é o Romance. Olha que nome lindo, né? Então, esse disco foi, para mim, o melhor disco de rock do ano passado. Pronto. É por isso que esse bloquinho vai ser todo dele. Todo do Fontaines DC, apesar de eu estar meio brigado com eles. Gente, toda relação tem seus altos e baixos, né? E o Fontaines DC, sabe o que eles fizeram comigo? Comigo, cara. Eles me deram um bolo. Eu comprei um ingresso para ver o Lollapalooza desse ano só para ver a carinha deles lá. E eles cancelaram 15 dias antes. Mas eles terminaram agora a turnê do Romance e fizeram 162 shows ao redor do mundo. E, poxa, justo no show do Brasil o cara ficou doente. Ela não vem mais, gente! Não vem! Que pena, né? Mas não vou ficar reclamando, não. Vou fazer o quê? Ah, já sei. Vamos ver vídeos do Fontaines DC. Então vamos ver a carinha linda do vocalista, o Brian Chatton. Não sei se é uma carinha linda, mas o importante é que eles fazem música ótima, super inteligente nas letras. Eles falam sobre a superficialidade das relações hoje em dia. E olha a El Rain reverberando aí no programa. Eles falam também sobre as mazelas da política mundial hoje em dia, mas sem ser panfletários, assim, de um jeito mais intimista. Mas na hora que o bicho pega, e o bicho tá pegando, né? Eles são panfletários, sim. Por exemplo, o guitarrista da banda, o Carlos O'Donnell, então, ele gritou "Fuck Netanyahu" e "Free Palestine" quando ele foi receber o prêmio no UK Rolling Stones Awards. E eles também cancelaram a turnê deles na Turquia em apoio à causa palestina. Então, Marco, para de reclamar porque eles não cancelam shows só por conta de dor no ciático, não. Então, assim, eu tinha falado que eles não são panfletários, né? Mas olha só, no show que eles fizeram no Primavera Sound desse ano, ficou passando lá no telão: Israel está cometendo genocídio. Panfletário. E tem que ser, né? Nessas horas tem que ser. Mas eles não falam sobre isso assim explicitamente na letra das músicas. As músicas são mais intimistas, às vezes filosóficas.
como é o caso da primeira música que a gente vai ouvir, que é Jack Down the Line, o terceiro disco deles, o Skintifia, que é muito bom. E nessa música, o cara faz uma reflexão sobre o ciclo de autossabotagem e de masculinidade tóxica que ele tem na vida, né? Ele, tipo, sabe que vai machucar alguém emocionalmente, mas ele não consegue evitar. Ele vai lá e faz isso. Então, é uma reflexão legal, um tipo de ironia que ele tem. E essa Jack Down the Line vai tocar só porque eu adoro ela, claro, né? E ela estava no meu Jukebox, no meu programa de número 30, com um top 10 do ano. Então, vamos ouvir essa e depois vamos cair de cara no Romance. O Romance é um disco que tem uma sonoridade um pouco diferente dos discos anteriores deles, que eram mais no estilo post-punk. O pessoal não gosta muito de ser chamado de post-punk, não, porque é bem genérico. A banda Idols, por exemplo, odeia ser chamada de post-punk, mas é sim. E o Romance, ele tem uma diferença que é assim, eles misturaram mais trip hop, que é bem legal, um rock alternativo dos anos 90, e vale lembrar que quando eles dão o nome do disco de Romance e falam sobre esse tema, não é para falar sobre aquele romance amoroso, sobre um amor platônico, não. Romance é um lugar, é uma fantasia para poder suportar o mundo do jeito que ele é, um mundo bem caótico, né? Então ele fala de romance como sendo uma fuga, um delírio, mesmo que esse delírio dê uma fudidinha com a nossa cabeça, que é o que acontece muitas vezes, né? Dá pra ver isso na primeira música que eu escolhi pra tocar, que é Starbuster, que tem um vídeo incrível. Depois vai tocar In the Modern World, que eles fazem... que a letra é muito boa. O vídeo é bem desconfortável, muito bem feito, mas bem desconfortável. Não vou dar spoiler. Depois vai tocar a música Bug, que essa também não tem vídeo, é só o áudio oficial. Mas a última tem, que é inclusive a minha favorita do disco, que se chama exatamente Favorites. Então, vamos lá. Bom, gente, espera aí. Começa não. Eu estava esquecendo de falar para vocês qual que é a ligação do Fontaines DC com a Jade. Olha só, uma coisa muito doida. Eu estava assistindo o vídeo da Jade e de repente aparece um homenzinho lá com uma roupa verde, limão, igualzinho o cara do Fontaines DC, o Brian Chatton, vocalista. Eu falei, não, peraí, será que é ele mesmo? E era, cara, a mesma cena que aparece no Starbuster, aparece no clipe da Jade e vice-versa. É como se fosse um easter egg, né? E qual que é a ligação entre eles? Eu fiquei pensando, será que a Jade é irlandesa? Não. Então, talvez fossem namorados? Também não. E aí o que eu fui ver é que a diretora dos dois clipes é a mesma, que é a Albie Perry, e que ela faz um trabalho bem legal de junção dos dois universos, né, sonoros, da Jade e do Fontaines DC. No caso da Jade, ela fala sobre o universo da indústria musical, os altos e baixos, né, que tem nesse mundo. E no caso do Fontaines DC, que compôs essa música depois de um ataque de pânico que ele teve. Aí a diretora tenta transpor essa confusão mental dele para o vídeo e ele fica numa rotina cinza, com vários acontecimentos, tenta fugir disso e ele acaba fugindo mesmo. Ele entra num portal, que no vídeo é uma porta de garagem, e ele acaba entrando num desses universos paralelos, acaba entrando no vídeo da Jade, e ele acaba saindo do vídeo com uma asinha branca igual a que a Jade usa no vídeo, né? Muito doido. Vale a pena reparar nesse detalhe aí. Vamos ver o vídeo, então. Oi, gente, o programa tá acabando. Uma pena, né? Mas quem conhece o Juicebox sabe que eu sempre terminava o programa, e vou terminar esse aqui também, com uma música que tem a ver com as outras que tocaram nele. Mas aí fica complicado, porque esse programa foi bem variado, né? Vários gêneros de música. Mas tem uma música em especial e um tema que foi abordado nela e em outra música também, que é
tem a ver com o luto, a perda e o que a gente faz para sobreviver a isso. Vai ser até um pouco difícil para mim falar sobre isso. I Believe, que a Caroline Polachek fala, eu acredito, não sei se eu acredito, não sei de nada, mas eu queria dedicar esse programa ao meu amado paizão que deixou esse mundo no final do ano passado. Ele foi um cara sensacional em todos os aspectos da vida dele, uma pessoa assim amada por todo mundo e que foi muito importante para mim em tudo, mas também nessa parte de gostar de música. Ele me incentivou muito nesse hobby de ficar comprando discos, CDs. Inclusive ele falava que eu era movido à música. E para fazer uma homenagem a ele, para mostrar que a arte é um meio da gente enfrentar o real da vida e da morte, eu vou postar uma música aqui que é a última música que os Beatles lançaram. É uma música póstuma que foi lançada em 2023, que é a Now and Then. Lindíssima. Essa música foi gravada pelo John Lennon lá no Edifício Dakota, no final da década de 70. Era ele no piano, e depois da morte dele, a Yoko Ono resolveu mandar essa fita para o Paul McCartney, isso já na década de 90, com um bilhetinho For Paul e um coraçãozinho desenhado do lado. Fofo. Mas também, não sei, porque ela demorou mais de 10 anos para mandar essa fita para o Paul McCartney, né? Talvez eu descubra isso agora, lendo esse livro que foi lançado essa semana no Brasil, uma biografia da Yoko Ono. Me disseram que é muito boa. Mas também não adiantou muito, porque naquela época os Beatles já estavam gravando a antologia que eles fizeram nos anos 90 e que tinha a inédita Free as a Bird, que foi uma música que também foi na fita demo que a Yoko mandou para o Paul, mas essa música em especial, Now and Then, ela estava com um áudio péssimo. O som do piano estava colado com a voz do John Lennon e estava assim, muito difícil de separar os dois, estava um som bem ruim. Então eles tentaram, mas não conseguiram, desistiram de colocar essa música naquele disco. Esse problema foi resolvido em 2021, quando Peter Jackson, esse mesmo diretor que você conhece da trilogia do Senhor dos Anéis, resolveu fazer um documentário sobre os Beatles, na verdade um documentário sobre a confecção do último disco dos Beatles, o Let It Be. Esse documentário chama Get Back, e é muito legal. Ele tem mais de 8 horas de duração e virou uma minissérie que foi postada não, ela estreou na Disney Plus e foi um sucesso. Foi aí que eles desenvolveram uma tecnologia de separação de áudio utilizando inteligência artificial e que foi produtiva para poder conseguir separar finalmente o áudio ruim que tinha dessa Now and Then, da voz do John Lennon e do piano. Com isso, eles utilizaram as guitarras que o George Harrison tinha já feito para a música na década de 90, com a bateria do Ringo Starr e do Paul McCartney, que ainda estão vivos, e resultou na última música que os Beatles fizeram supostamente juntos, né? Cada um fez sua parte. E no vídeo da música, que também é dirigido pelo Peter Jackson, é mostrado isso de uma maneira bem lúdica, bem interessante. Eles mostram John Lennon cantando a música, Paul McCartney em diversas fases da carreira, Ringo e George Harrison também. É uma delícia de ver. A música é linda e o vídeo é tão lindo quanto. Vale a pena assistir. Essa música fala sobre saudade, sobre o desejo de uma reunião ou reconexão, e com ela também eu quero me reconectar com os meus antigos ouvintes do Juicebox e com os ouvintes novos que estão vendo esse vídeo. Então é hora de me despedir. É isso, eu vou postar esse vídeo e sair correndo, porque meus amigos vão falar assim, na verdade eles vão pensar, eu falo ou você fala? O cara tá doido, fez um vídeo. Mas eu estava com vontade, espero que tenha ficado legal. E vamos para o próximo Juicebox daqui a um tempo com mais música boa para a gente trocar uma ideia.
Manda o seu comentário aí para mim, sugestões. Um beijão para todo mundo. Tchau.